Ao lermos a Bíblia, nos deparamos com termos e expressões de época que tornam o texto, por vezes, indecifrável. Isso se deve ao fato de que a Bíblia foi escrita há dezenas de séculos, em uma sociedade de hábitos peculiares, ou seja, próprios da época e dos costumes desse tempo. Neste vídeo, de forma sucinta, nós iremos tratar as questões aquilo que podemos chamar de abismos, que seria culturais, geográficos, sociais, tecnológicos, religiosos, econômicos, etc. Diversos contextos que podemos chamar de abismos. Entender para que possa ser feita uma interpretação mais correta. E é um erro ignorar que há uma necessidade de conhecimento dos contextos históricos, porque assim as pessoas não vão obter o pior que existe nas suas interpretações do texto bíblico. Então, neste vídeo, eu vou trabalhar sinteticamente um texto juntamente com vocês, explicando aqui o contexto histórico e cultural daquele ambiente, para que você possa entender as palavras tanto do escritor, quanto, no caso do texto, as palavras de Jesus. Vou pegar aqui a Bíblia. A leitura que eu vou fazer aqui é de Apocalipse 3, dos versos 14 até o verso 22. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a fiel e verdadeira testemunha, o princípio da criação de Deus. Eu conheço as tuas obras, que não és nem frio nem quente. Eu gostaria que fosses frio ou quente. Então, como tu és morno e nem frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Porque tu dizes, eu sou rico e cheio de bens, não tenho necessidade de nada, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te comprar de mim ouro refinado no fogo, para que tu sejas rico, e vestes brancas para que te vistas, e que a vergonha da tua nudez não apareça, e que unjas teus olhos com colírio, para que possas ver. A todos que eu amo, eu repreendo e castigo. Sê zeloso, portanto, e arrepende-te. Eis que eu estou à porta e bato. Se algum homem ouvir a minha voz e abrir a porta, virei a ele e cearei com ele e ele comigo. Ao que vencer, permitirei que assente comigo em meu trono, assim como eu também venci e estou assentado com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Veja, eu separei esse texto porque ele faz parte de um estudo que eu tenho, para poder explicar isso. Eu tenho aqui já pronto esse estudo, então eu vim trazer essa explicação a vocês. Esse é o motivo de usar este texto. Mas entenda, eu quero trazer a vocês, e para vocês notarem o quanto é importante ou você entender o contexto cultural, o contexto histórico. Sendo assim, você vai entender as próprias palavras do autor, do texto, os significados, as expressões. Neste caso aqui, nós temos o apóstolo João escrevendo uma carta a Laodiceia, ao qual Jesus está ditando essas coisas a ele. Bom, vou fechar a Bíblia aqui agora e vamos começar a explicação. Laodiceia era uma cidade rica da Ásia Menor, que no caso é a atual Turquia, fundada por Antíoco II em aproximadamente 250 anos antes de Cristo. Era situada ao lado sul de uma das maiores estradas comerciais da Ásia Menor. Localizava-se nela o encontro de 3 estradas comerciais, por isso a sua grande riqueza. E tinha também a sua prosperidade garantida. E era também um importante centro bancário. E foi ali que Cícero viajou para assumir o governo da província da Sicília em 51 a.C. Sacou suas ordens de pagamentos. Inclusive, foi esses bancos que financiaram ali as construções da cidade, que acabou tendo um terremoto em 60 depois de Cristo. Nesta época, ela era tão rica que ela recusou uma quantia que foi liberada pelo Senado para a reconstrução quando houve aí esse terremoto. Ou seja, eles realmente não precisavam de coisa alguma.
Então observe bem que conforme você vai estudando a história, a questão cultural, você vai começando a entender melhor o texto, ou o contexto ali, né, daquelas palavras de Jesus a João. Partindo já para o final desse contexto, eles também se destacavam pela sua lã negra, que era lustrosa, que fazia finas capas e tapetes, lá no Vale de Lico. Tinha também uma ótima escola de medicina, uma indústria de colírios, famosas águas mornas carregadas de sal, vindos ali da vizinha Hierápolis. E era impossível beber essa água sem causar vômito, ou ânsia de vômito. E foi sobre o imperador Diocleciano que foi elevado à capital da Frígia. Então veja, ó, a partir deste contexto histórico-cultural, você já consegue entender, porque agora neste momento nós vamos começar. Vou pegar novamente aqui a Bíblia, Apocalipse 3. Jesus vai começar no versículo 14, dizendo que ele é a fiel e verdadeira testemunha, o princípio da criação de Deus. Já começa num contraste ao qual nós entendemos que Laodiceia era uma comunidade infiel. Então, Jesus ele já começa a contrastar dessa forma. Ele é fiel, a igreja era infiel. E aí ele continua: eu conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Eu gostaria que fosses frio ou quente. Então, como tu és morno e nem frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Lembra que nós vimos que lá existiam aquelas águas termais salgadas que vinham ali da vizinha Hierápolis. E quando as pessoas bebiam, os visitantes ali, bebiam daquela água, eles chegavam a vomitar, de tanto era morna e salgada. Então veja, Jesus está usando aquele contexto, aquele momento deles ali, para dizer as suas palavras. Então ele diz: então, como tu és morno, 16, igual a água, vomitar-te-ei da minha boca. Veja, vamos seguir, ó. Porque tu dizes: eu sou rico e cheio de bens, não tenho necessidade de nada, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, cego e nu. Ele vai contrastar também com a capacidade, né, a riqueza que a cidade de Laodiceia tinha naquele período. Nós vimos que eles trabalhavam com lã, que fazia tapetes, coisas finíssimas. Eles também tinham escola de medicina, eles também tinham uma indústria de colírios. Então veja, contrasta também com isso. Quando ele diz, no verso 17, né? Porque tu dizes, eu sou rico e cheio de bens, não tenho necessidade de nada. Uma cidade rica, uma cidade gananciosa, orgulhosa e que dizia essas palavras: nós não precisamos de nada. E não sabes que é desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Ou seja, estavam achando que isso era esta riqueza, esse motivo deles estarem prosperando muito, era o sinal da sua proximidade com Deus ou vida cristã. E abrindo um parênteses aqui agora, é nesse contexto que nós vemos que igrejas, né, da modernidade, um exemplo, a teologia da prosperidade, isso é um indicativo de que prosperidade e riquezas não é sinal de que você está próximo de Deus. Eu falo com todas as letras que essa teologia é falsa. Igrejas luxuosas, igrejas cheias ali de dinheiro, toda pomposa, e eles pregam que isto é a evidência de que você está obtendo o favor de Deus. Na verdade, isso não condiz. Veja, Laodiceia era exatamente isso. Uma comunidade que tinha riquezas devido à sua localização ali, à sua geografia, que os beneficiava num grande comércio, né? 3 estradas que faziam esse comércio fluir, ao qual gerava riqueza. E aí eles estavam achando que esse era exatamente o favor de Deus, ou que pelo menos isso era o exato favor de Deus. E aí Jesus, através desta carta, ele vai dizer o contrário. Não, espiritualmente vocês são desgraçados, miseráveis, pobre, cego e nu. Através ali da lã, a capa, os tapetes. Então, Jesus ele contrasta que vocês são nus, espiritualmente nu, fazem
capas, e você sabe que num contexto ali as capas eram muito importantes. Até num período muito frio eles usavam túnicas para se aquecer, né? Não tinha coberta. Ó, dei um spoiler aí de um novo vídeo. Mas tudo bem, vamos continuar. Ó. E no caso, ele diz que eles eram nu em contraste com as capas que ele faziam da lã negra lustrosa, uma lã de muita qualidade. Ele contrasta também dizendo, vocês são cegos, com a questão de uma indústria de colírios. Eles tinham uma indústria de colírios, então, através disso, ele tinha as suas riquezas, mas espiritualmente eles eram cegos. Desgraçado, miserável e pobre. Através ali da escola de medicina e demais coisas, a economia ali fluía, então eles achavam que eles eram abastados, eles eram pobres, espiritualmente pobres. No 18 ele diz, aconselho-te comprar de mim ouro refinado no fogo, para que tu sejas rico, e vestes brancas para que te vistas, e que a vergonha da tua nudez não apareça, e que unjas teus olhos com colírio, novamente o contraste, para que possas ver. Aconselho-te que compre de mim ouro refinado. Jesus estava tratando no sentido espiritual com aquilo e fazendo contraste com o contexto histórico-cultural deles. Então veja, eu poderia até seguir mais um pouco, mas até aqui eu tenho certeza que você já compreendeu a importância de entender o contexto histórico. E eu pretendo fazer uma série, né, de vídeos, não um após o outro, hein? Porque no meu canal eu vou fazer sobre livros, eu vou fazer sobre exegese de textos, história da igreja e demais. Eu estou conseguindo colocar em ordem essas coisas, né? Eu tenho essa questão aqui. Mas é isso, farei uma série de vídeos, não um após o outro, intercalados, sobre esse mesmo tema, contexto social, histórico, geográfico, cultural e etc. Então eu vou ficar por aqui. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal para nos ajudar a crescer. Eu estou crescendo, a minha meta já é bater 1000 inscritos aí em pouco tempo. Não se esqueça de curtir o vídeo para que o YouTube entenda que é relevante e ele possa distribuir para mais pessoas e mais pessoas possam entender a importância de se estudar o contexto histórico, o contexto cultural. Obrigado por ter ficado até aqui. Chegamos ao final deste vídeo. Fique esperto para mais vídeos e não se esqueça, metanoia, mudança de mente, mude a sua mente. Valeu!